Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, pura intensidade. É o 8º capítulo do Evangelho de Mateus. Um capítulo fascinante. Muito. O que eu acho incrível nele é que ele vem logo depois daquele famoso Sermão da Montanha, que é um bloco enorme de ensinamentos, de palavras. Exato. E aqui é como se a narrativa mudasse de tom e dissesse: ok, vocês ouviram a teoria, agora vejam a prática. É uma sucessão de eventos, um atrás do outro, que realmente testa os limites do que as pessoas achavam que era possível. Exatamente. É uma série de cenas curtas, sabe? Sim, Quase cinematográficas. E cada uma delas mostra um tipo diferente de poder. sim. Mas o mais interessante para mim não é nem só o que acontece, é como as pessoas reagem. A gente vai ver de tudo aqui: gratidão, fé, admiração, pânico e até rejeição total. É verdade. A grande questão que esse capítulo deixa no ar é: o que acontece quando as pessoas são confrontadas com uma autoridade que elas, não conseguem explicar ou controlar? Ótimo ponto. Então vamos começar pelo primeiro evento que já quebra de cara uma das maiores barreiras sociais daquela época: a cura de um leproso. Sim, Pra gente hoje, a palavra lepra é só uma doença, mas naquele tempo era, praticamente uma sentença de morte social. totalmente. A lei mosaica era muito, muito clara. Leprosos eram considerados impuros. Tinham que viver isolados, né? Isolados, gritar impuro, impuro, para ninguém chegar perto, eram, assim, fantasmas sociais. O contato físico era absolutamente proibido. Não só pelo contágio. Não, era principalmente pela impureza ritual. Tocar um leproso te tornava impuro também, perante a lei. E aí que a narrativa choca, porque o texto diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. Esse toque, ele é o centro de tudo. Ele podia ter curado só com uma palavra: a distância. Como a gente vai ver ele fazendo depois. Exato. Então, por que você acha que o toque foi tão importante nesse caso específico? Olha, porque a cura aqui não era só física. Era, antes de tudo, uma cura da exclusão. Aquele homem provavelmente não sentia um toque humano de carinho, de aceitação, há anos, talvez décadas. Imagina. Aquele ato de tocar, que quebrava o tabu, foi a primeira parte da cura, sabe? Restaurando a dignidade dele antes mesmo de curar a pele. Foi um ato que disse: você não é um palha para mim, você é uma pessoa. Faz todo sentido. Mas aí vem uma parte que eu acho curiosa. Depois de curá-lo, Jesus dá uma instrução dupla. Olha, não contes a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou. Exato. Por que esse segredo todo? Se ele fez algo tão incrível, por que não sair espalhando a notícia? Essa é uma pergunta que intriga muita gente. Existem várias teorias, mas uma das mais fortes é que o objetivo aqui não era a fama, não era o espetáculo. Certo? Ao mandá-lo para o sacerdote, Jesus estava, na verdade, validando a lei de Moisés. Ele estava dizendo: eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. O sacerdote era a única autoridade oficial que podia declarar um leproso limpo. Entendi. Então, o milagre se tornava um testemunho oficial para as próprias autoridades religiosas. É quase como enviar um relatório assinado, dizendo: olha, algo novo está acontecendo aqui. É um ato de poder que, ao mesmo tempo, se submete à estrutura existente, talvez para desafiá-la por dentro. Exatamente. E mal essa cena termina, a gente é jogado no extremo oposto do espectro social. Sai o pária judeu, entra um centurião romano, um oficial do exército de ocupação. E essa transição é brutal e é proposital. O centurião representa o poder opressor. Para um judeu daquela época, ele era o inimigo. E esse homem se aproxima não com arrogância, mas com uma humildade que impressiona, pedindo pela vida do servo dele. E a resposta dele quando Jesus se oferece para ir até a casa dele é uma das coisas mais marcantes do capítulo. Ele fala: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas dizes somente uma palavra e o meu servo será curado. O que tem nessa frase que impressiona tanto a Jesus? É a lógica por trás dela. O centurião não está falando de uma fé mística, cega. Ele está falando a partir da experiência de mundo dele. Que é a hierarquia militar. Perfeito. Ele mesmo explica, né?
Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Ele está fazendo uma analogia direta. Ele está aplicando a lógica que ele conhece. Isso. Ele reconhece que Jesus opera com o mesmo tipo de autoridade no mundo espiritual e físico que ele, o centurião, tem no mundo militar. Para ele, a presença física de Jesus era tipo desnecessária. A palavra de comando era suficiente. É uma fé baseada no entendimento de como a autoridade funciona. E a reação de Jesus é de puro espanto. Ele diz que não encontrou fé tão grande em todo Israel. Imagina o choque. Deve ter sido um choque enorme para quem estava ouvindo. Gigantesco. E ele usa esse momento para virar as expectativas de cabeça para baixo. Ele diz que muitos virão do mundo todo, do Oriente e do Ocidente, e vão se sentar no reino dos céus, enquanto os filhos do reino, os herdeiros por direito, serão lançados fora. É uma declaração muito forte. Fortíssima. O que ele está dizendo é que o critério de pertencimento não é a etnia, a nacionalidade ou a herança religiosa. É esse tipo de fé que reconhece a verdadeira autoridade. A fé de um estrangeiro, um opressor, é usada como modelo. E para fechar essa primeira parte, a gente tem uma cura bem mais íntima, a da sogra de Pedro. Depois desses dois dramas públicos, essa cena parece quase trivial, não? Parece, mas a simplicidade dela é muito importante. Mostra que essa autoridade não se manifesta só em grandes confrontos públicos. Ela também age no espaço doméstico, no cotidiano. Certo. E o detalhe crucial é que, assim que a febre a deixa, ela se levanta e começou a servi-los. A cura não é só a ausência da doença, sabe? É a restauração completa da função, do propósito da pessoa. Ela volta à vida ativa, imediatamente. Ok. Então, até aqui a gente viu a autoridade sobre o corpo humano, doenças e barreiras sociais. Mas aí a narrativa muda de marcha completamente. O que acontece quando essa autoridade se depara com algo que não tem vontade própria? O puro caos da natureza. É aí que eles entram no barco. E que cena! O texto descreve uma grande tempestade, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. E a gente precisa lembrar que vários desses discípulos eram pescadores profissionais, eles cresceram naquele mar. Eles conheciam aquele lugar. Conheciam. Se eles estavam em pânico a ponto de acordar Jesus gritando "Salva-nos, Senhor, que perecemos", é porque a situação era realmente desesperadora. Isso não era uma tempestadezinha comum. E o contraste é que Jesus está dormindo no meio do caos. Para mim, a parte mais intrigante é que, quando ele é acordado, a primeira coisa que ele faz não é acalmar o mar. Não. É questionar os discípulos. Por que sois tímidos, homens de pouca fé? Parece um pouco duro, não acha? Eles estavam prestes a morrer. Parece. Mas a repreensão é o ponto central. A narrativa está mostrando para a gente que o verdadeiro perigo na perspectiva de Jesus não era a tempestade lá fora. Era a tempestade de medo e dúvida dentro deles. Uau! Ele está mais preocupado com a fé deles do que com as ondas. Só depois de questioná-los é que ele se levanta e repreendeu os ventos e o mar. A linguagem é a mesma usada para expulsar demônios. Ele trata as forças da natureza como entidades que devem obedecer. E a calmaria é instantânea, o que nos leva à pergunta que os próprios discípulos fazem e que ecoa pelo capítulo inteiro. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Exato. Eles já tinham visto curas, mas isso era de outra categoria. Completamente. A autoridade se expandiu de forma dramática. Agora ela comanda os elementos primordiais da criação. A pergunta deles não é mais quem é esse curandeiro, e sim, que tipo de ser é este. E a narrativa não dá nem tempo para eles respirarem. Assim que chegam na outra margem, encontram algo talvez ainda mais assustador: a terra dos Gadarenos. E o comitê de boas-vindas são 2 homens endemoniados, descritos como tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles eram o terror da região. Exato. E aqui temos outro reconhecimento instantâneo de autoridade, mas de uma fonte muito diferente. Os discípulos no barco estavam confusos, mas as entidades naqueles homens sabiam exatamente com quem estavam lidando. É impressionante. Eles gritam: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?
Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Isso é fascinante. Eles o reconhecem por um título altíssimo, Filho de Deus, e parecem entender de um cronograma cósmico, falando sobre antes do tempo. Eles têm mais clareza teológica que os próprios seguidores dele naquele momento. Exatamente. No universo da narrativa, o mundo espiritual tem uma percepção direta da identidade do poder de Jesus que os humanos ainda estão, tentando decifrar. Então vem o pedido bizarro. Eles pedem para serem enviados para uma manada de porcos. Por que porcos? E por que Jesus concorda com isso? Essa parte é muito estranha. Ele simplesmente diz ide, uma única palavra. E a manada inteira. Outro evangelho fala em uns 2.000 porcos. Isso. Se joga no precipício e morre no mar. O que está acontecendo aqui? É uma demonstração de poder muito visual e devastadora. A destruição da manada de porcos, que eram animais impuros pela lei judaica, talvez simbolize a destruição total das forças do mal. Ok. Mas o mais importante é o que vem a seguir. A reação da cidade. Os pastores porrem, contam tudo e a cidade inteira sai para ver Jesus. E em vez de agradecerem pela libertação daquela ameaça, Eles rogaram-lhe que se retirasse da sua região. eles pedem para ele ir embora. Isso sempre me pareceu a reação mais maluca de todas. Eles finalmente estão livres de um problema que aterrorizava a todos, e a reação é expulsar o libertador? É só pelo prejuízo dos porcos ou tem algo mais? Eu acho que são as duas coisas, e aí está uma visão fundamental sobre a natureza humana. O prejuízo econômico é o gatilho, claro, mas o medo é a causa raiz. Medo do poder dele? Imagina. Você vê um poder que, com uma única palavra, pode não só curar, mas também aniquilar uma fortuna e realocar espíritos. Esse poder está completamente fora do controle deles. Um poder que não dá para negociar. Exato. Não dá para comprar, não dá para intimidar. Para uma cidade provavelmente mercantil, um poder incontrolável é mais assustador do que 2 homens endemoniados que eles já tinham aprendido a evitar. Eles escolheram a estabilidade que conheciam, em vez da libertação que não entendiam. Uau! Isso muda tudo. Eles preferem um mal conhecido a um bem que é imprevisível e disruptivo. Exatamente. E isso nos leva direto ao terceiro tema que aparece intercalado nessas histórias. Se essa é a autoridade em jogo, qual é o custo para quem decide segui-la? É quase como se o texto parasse para a gente ler os termos e condições do discipulado. É uma ótima analogia. E as duas conversas são curtas, mas brutais. Primeiro, um escriba, um intelectual, um mestre da lei, se aproxima todo entusiasmado. E diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Uma oferta que qualquer outro líder adoraria receber. Mas a resposta não é um bem-vindo a bordo. Longe disso. A resposta é um balde de água fria. As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que isso quer dizer na prática? Ele não está falando só de não ter uma casa. Ele está definindo o discipulado como um estado de desenraizamento total. É abandonar a segurança, o conforto, o pertencimento. É um aviso. Se você me seguir, seu endereço será a estrada e sua segurança será a incerteza. E se essa conversa já foi difícil, a segunda ainda mais radical. Outro discípulo faz um pedido que parece o mais razoável do mundo. Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Naquela cultura, enterrar os pais era uma das obrigações mais sagradas que existiam, né? Era um dever fundamental, uma questão de honra. E a resposta de Jesus é talvez uma das mais duras de todo o Evangelho. Segue-me e deixe aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. É uma frase chocante. Como a gente deve interpretar isso? Ele está sendo insensível? Não acho que seja sobre insensibilidade. É sobre urgência e prioridade. A autoridade que ele reivindica aqui é tão absoluta que se coloca acima até do mais sagrado dever familiar. É uma questão de lealdade. É uma forma hiperbólica de dizer. O chamado para o reino da vida é tão urgente e total que todas as outras lealdades, mesmo as mais nobres, se tornam secundárias. Deixe aqueles que estão espiritualmente mortos cuidarem das coisas do mundo que está passando. Você venha seguir a fonte da vida. É uma chamada que exige uma reordenação completa de tudo. Ok, então vamos recapitular.
Este capítulo é uma maratona. Em uma sequência muito rápida, a gente vê uma autoridade que opera sobre a doença, quebrando tabus sociais, Uma autoridade que reconhece a fé, não importa a origem da pessoa. que comanda o caos da natureza e as forças espirituais. E, por fim, uma autoridade que exige lealdade absoluta, acima de tudo. É a tradução do Sermão da Montanha em pura ação, né? As palavras ganham corpo e força. Exatamente. E como vimos, as reações humanas a essa demonstração de poder são um espelho de nós mesmos. A gratidão de quem é curado, a fé lúcida do forasteiro O misto de medo e admiração dos discípulos e, claro, a rejeição assustada da cidade, que preferiu o prejuízo conhecido à salvação desconhecida. e essa reação da cidade de Gadara é a que fica martelando na cabeça, não é? Eles testemunham um ato de libertação incrível que livrou a comunidade de um terror, mas o custo econômico e a natureza avassaladora daquele poder, Os levaram a pedir que ele simplesmente fosse embora. o que nos deixa com uma reflexão final, então. Exato. Quando somos confrontados com um poder que pode curar e libertar, mas que ao mesmo tempo perturba nossa ordem, desafia nossas estruturas e traz consequências inesperadas. Qual é a nossa tendência natural? É abraçar essa transformação com todos os seus riscos e custos? Ou pedir educadamente que esse poder se retire para que a gente possa voltar para a estabilidade, mesmo que imperfeita, que a gente já conhece?